Boa tarde, telespectadores do programa Por Dentro do Acre. A partir de agora você fica por dentro das seguintes notícias. Presidente do Sindicato dos Correios esclarece sobre a privatização do órgão. Fizemos todo um trabalho de visitar lá em Brasília, foram representantes sindicais de todo o país e visitamos todos os gabinetes, senador por senador, para trazer justamente a preocupação e os prejuízos de uma possível privatização. Portadores de lúpus reclamam pela falta de medicamento disponível na rede pública de saúde do Acre. A maioria das pessoas que têm lúpus, elas trabalham fora, Porque a gente quer ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, Você conhece Porto Acre? Imagina como o município está no momento? Essa e outras notícias você acompanha agora no programa Por Dentro do Acre, que já está no ar. Agora vamos para o quadro Fórmula Geek, com João Marcelo, diretamente do Senai da Cadeia Velha. Boa tarde, hoje a gente está aqui no Senai durante a finalização de um curso técnico profissionalizante que está tendo aqui, patrocinado pela Admix, junto do Simão Festas, Hoje eu estou aqui com Wagner, que vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre o curso, sobre o trajeto que teve até hoje, porque a gente já está na finalização, como eu disse, e hoje vai ser um dia só de salgados, como deu pra ver nessa mesa. E, bom, vamos começar, Como foram os primeiros dias aqui? Isso, a gente começou, aqui em parceria com o Senai e Simão Festas, tá? Primeiro dia, o curso de panificação, tá? E abrangendo vários produtos, tá? Segundo dia, a gente apresentou confeitaria e hoje, na finalização, a gente está apresentando o curso de salgado, tá? Que a gente engloba salgados folhados, semi-folhados, salgados de forno, tá? A gente vem com a parceria, eu venho de uma empresa Jundiaí, São Paulo, a Admix, hoje a maior indústria brasileira de panificação e confeitaria, uma empresa familiar, completa 25 anos de mercado, trazendo excelência e grandes produtos para a mesa dos brasileiros. Como é que foi a recepção dos alunos? Como é que foram os primeiros dias de aula? No caso, mais a experiência mesmo. Foi todo mundo muito atento? Muito atento. O pessoal se deslocou dos seus locais de trabalho, tá? Deixaram a sua praça de trabalho para vir aqui agregar conhecimento, tá? Tanto no dia de panificação, confeitaria e salgado. Fui muito bem recebido aqui no Acre. Tá? Me trataram muito bem. Eu de Minas, a única coisa que eu estranhei um pouco foi o calor de vocês, mas o que agrega muito é o calor humano que vocês têm aqui. Agora está aqui representando o Senai. Bom, sou o Tarcísio, instrutor técnico da área de alimentos, tá bom? E foram 3 dias aqui de curso de capacitação com a Simão Festas, tá? E a Admix, tá? Uma empresa aí parceira já do Senai, já de longa data, que tem trazido aí novidades da panificação, da confeitaria, de salgados, para o público que são aí os técnicos da máquina, das empresas, e o comércio em geral, E são parceiros de longa data. O Senai agradece, a região norte agradece muito, em nome da gestão da Escola Senai, eu só tenho a agradecer a presença dos técnicos, dos consultores, supervisão na pessoa do seu Thiago, do consultor também, que tem trago aí novidades aí para o mercado local. Bom, estou aqui agora com o representante da Admix aqui do Acre e ele vai dar algumas considerações finais e fazer alguns agradecimentos, Bom, obrigado pessoal, Primeiramente ao pessoal do Senai que abriu as portas para a gente aqui para fazer esse treinamento. Muito obrigado. Agradecer ao Simão, distribuidora Simão, em nome do Paulo e as lojas Simões Festas, que são nossos distribuidores exclusivos no estado do Acre, Agradecer a WSA a representação, que tem toda em parceria com a gente aqui também, com o Leite Italac, com o Óleo Ciol, com a Mar Valério, com a Seara, e dizer para o pessoal que logo tem novos treinamentos, vamos fazer novos cursos, vamos tentar trazer o máximo de tecnologia e eficiência para a Admix, para todo o estado do Acre aqui na qualificação, salgado, confeitaria. Aguarde que vem mais coisa boa por aí. Quando você prova o frango de padaria Seara, nem precisa perguntar se é. Tá na cara que é delicioso, tá na cara que é suculentoso, tá na cara que é cheiroso, tá na cara que é Seara.
seu melhor amigo não escolhe hora para ficar doente. A Cães e Cia criou o serviço de emergência veterinária 24 horas, oferecendo ambulatório estruturado, centro cirúrgico moderno, equipe com médicos veterinários especializados em cada área. A Cães e Cia possui consultórios, centros cirúrgicos, sala de imunização, raio-x, ultrassom, cardiografo, laboratório, canil e gatil, banho e tosa com sala climatizada e segura. Cães e Cia. Aqui seu pet se sentirá em casa, pois aqui fazemos com amor. Estamos de volta com o nosso programa Por Dentro do Acre. E hoje estamos aqui com Suzy. Seja bem-vinda, Suzy. A Suzy, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Acre. Muito bem-vinda, Suzy. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer aqui ao programa Por Dentro do Acre, te cumprimentar, Jamile, pela sua participação no programa e cumprimentar todos os telespectadores, né, que estão acompanhando o programa. Suzy, seja bem-vinda novamente. E um assunto que é de interesse de todos é sobre a privatização do Correios. A gente sabe que é um assunto bastante comentado e que é de interesse de todos, né? O que a direção do Correios acha sobre todo esse assunto, sobre a privatização do órgão? Nós da representação dos empregados, né, dos Correios, nós entendemos que a privatização ela é prejudicial para a população e para os empregados. E aí, diante disso, nós fizemos todo um trabalho de visitar lá em Brasília, né? Foram representantes sindicais de todo o país e visitamos todos os gabinetes, senador por senador, para trazer justamente a preocupação e os prejuízos de uma possível privatização. E aí, diante disso, após esses esclarecimentos, né, um trabalho técnico que foi feito pela nossa Federação dos Trabalhadores de Correios, esse projeto de privatização, ele está parado no Senado. E entendemos que agora, com essa mudança de governo também, esse projeto ele vai ser arquivado, que ele não vá para frente. Porém, até o final do ano, nós estamos alertas, inclusive o comitê vai se reunir agora nesse mês de novembro, para que justamente tudo transcorra e o Correio sobreviva a essa ameaça de privatização. Então, pelo que a gente consegue entender, o Correios entende que não seria bom a privatização para ele. Então, o Correios é uma empresa pública e o Correios ele atua conforme o governo, né? A direção que está no governo. E nós, trabalhadores, no caso, que estamos no dia a dia, sabemos dessa importância da empresa, porém, há problemas e o nosso trabalho nosso papel como representação é zelar, né, pela qualidade do serviço, porque não adianta também a gente fazer uma defesa de ter um Correios público se não há uma qualidade. Então, nós precisamos juntar, né? Essa importância dos Correios está em todos os municípios, porque o Correios é a única empresa que está em todos os municípios brasileiros e presta um papel social. E diante dessa situação, hoje nós vemos que as cartinhas elas não têm mais tanta saída. É a questão das encomendas. Então, toda pessoa que queira pedir uma encomenda, seja lá em qualquer município aqui no Acre, nos municípios isolados, vamos lá. Pode demorar hoje, porque nós temos problemas, esses problemas existem, mas elas chegam. Se privatizar, qual é o problema? Essas encomendas não vão chegar, porque nenhuma empresa vai querer atuar em um local que não tenha lucratividade. O Correios hoje ele tem um papel constitucional, um papel social, que faz com que esteja em todos os municípios brasileiros. O Correios ele participa de várias ações, por exemplo, em calamidades, né? Os Correios está lá levando essa solidariedade, fazendo aquela integração, levando materiais de doação. O Correios tem outros projetos também, parceiros, né? No caso dos livros didáticos, das provas do Enem, a questão mesmo agora no Natal, né? Nós temos o Papai Noel dos Correios, que é um projeto
que já há muitos anos realizado pelos Correios. Já aproveito a oportunidade para aquelas pessoas que queiram, né, contribuir com esse projeto, procurem uma agência dos Correios para adotar uma cartinha. Então, o Correios ele tem um papel econômico também, né? O Correios tem um papel econômico porque os clientes eles pagam pelos serviços, mas tem um papel social. E que nem eu falei, a maioria dos municípios só tem os Correios porque é a única empresa que vai nessas localidades devido ao seu papel social. E as empresas privadas, elas vão aonde tem lucro. Então, a gente precisa estar atento a isso para não cair justamente no prejuízo de venderem os Correios e depois a população ter que se deslocar centenas de quilômetros para procurar uma unidade mais próxima para retirar suas encomendas. Então, tudo isso a gente se adianta, a gente traz essa situação para a população. Fizemos uma campanha muito grande, né, junto aos parlamentares, junto à população, abaixo-assinado e zelando pela qualidade. Eu acho que isso é importante. Sim, e isso que a senhora falou também envolve a questão da qualidade do serviço, né, que o Correio presta. Tem como ser mantida dessa forma, no caso se for privatizado? Como é que fica essa questão da qualidade do serviço que o Correio presta? Justamente, a qualidade ficaria prejudicada porque, sendo vendida somente naquelas localidades que têm lucro, geralmente as grandes capitais seriam beneficiadas e os pequenos municípios teriam essa dificuldade de receber essas encomendas. Isso é um ponto. Porém, o Correio teve uma lucratividade nesses últimos anos, só que a gente tem que verificar que o sucateamento que aconteceu também na qualidade do serviço, porque não adianta o Correio lucrar muito se a qualidade não é adequada para o cliente. E aí, diante disso, nós estamos encampando uma denúncia, né, uma campanha para que Senador Guiomar e Bujari tenham novamente o centro de distribuição no município, porque o que aconteceu? Com a centralização, esses municípios próximos, eles trouxeram para Rio Branco. Ou seja, quem vai fazer as entregas desses municípios próximos não é mais o município, mas é Rio Branco. Isso é ruim porque a maioria dos municípios não tem um endereçamento correto, é um endereçamento irregular. E geralmente é feita a entrega porque aqueles carteiros que moram ali, que geralmente são cidades menores, conhecem praticamente todo mundo. Então, consegue acessar todos os clientes. E, no caso, eles vindo para Rio Branco e indo outro carteiro para lá, ele já vai ter essa dificuldade. Porque se eles já moram lá, se eles são de lá, se eles conhecem, por que eles têm que vir para Rio Branco e outro carteiro para lá, né, que não tem conhecimento da área? Então, essas coisas são situações que aconteceram, que a empresa visa economizar, mas também que existe um problema na qualidade para o cliente. Aí essa denúncia e esse abaixo-assinado. Sim. Suzy, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi muito esclarecedor todo esse assunto que você trouxe para o nosso programa. E eu quero deixar aqui um espaço, caso eu não tenha perguntado algo que a senhora deseja falar, tá? Para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu só quero agradecer a oportunidade aqui no programa Por Dentro do Acre. Fico satisfeita pelo espaço, desejo muito sucesso aqui para o programa sempre. E fortalecer o pedido, né, que as pessoas possam aderir a essa campanha em defesa dessa qualidade, que é isso que nós queremos. Muito obrigada, Suzy. Seja sempre bem-vinda, tá? Agora vamos para o intervalo comercial e logo voltamos. Um sorriso perfeito, além de lindo, também significa saúde. Quer ter o seu? Precisa fazer implante? Quer dentes novos e bonitos? A Clínica Odontológica Camoa tem todas as especialidades que você precisa. À frente da equipe de cirurgiões dentistas, o Dr. André Maia, com mais de 15 anos de experiência e credibilidade na área. Invista no seu melhor. Invista no seu sorriso. Estamos de volta com o nosso programa Por Dentro do Acre. E agora eu estou aqui com a Cleia. Oi, Cleia, seja bem-vinda. A Cleia, que é portadora de lúpus. Para quem não sabe, lúpus é uma doença autoimune considerada grave, onde o corpo se ataca. A Cleia veio aqui no nosso programa fazer uma reclamação. Que reclamação é essa? É a falta de medicamentos no estado para o tratamento de lúpus.
Cleia, seja bem-vinda novamente, tá? Primeiro, fale um pouco pra gente como você descobriu o lúpus. Eu descobri, vai fazer 3 anos, né? Eu já senti algumas coisas, mas com o Covid, que eu peguei a primeira vez, minha mãe me levou no médico, eu fiz uns exames e lá deu que eu tinha lúpus. Tá. E quais os sintomas que você sente da doença? Eu sinto muitas dores, né, nas articulações, principalmente nos pés, nos joelhos, nas mãos, né? Às vezes tem dia de manhã que a gente, para levantar, é uma luta, né? Porque dói muito o corpo da gente, né? Como eu falei, vocês estão reivindicando a falta de medicamento. Qual a diferença que esse medicamento faz na sua vida? O medicamento, ele é bom porque as dores que a gente sente ameniza, né? Sim. A gente não fica sentindo a dor que a gente sente diariamente. E também me tira de tomar a prednisona. Eu creio que a maioria das pessoas que têm o lúpus, o corticoide elas cortam, né? Por conta da infusão que a gente faz do tocilizumab. Então, ele melhora muito a nossa articulação. Sim, o prednisona que você fala é conhecido como corticoide, né? Que é um remédio que ele não trata a doença, né? Ele apenas trata as dores. E esse remédio que eu entendi que você está aqui questionando a falta, ele que realmente vai tratar a doença de vocês, né? Isso. E há quanto tempo que você está sem tomar esse medicamento? Tá com 2 meses que eu não tomo ele, porque da última vez eu tomei porque eu tinha uma reserva, né? Que eu recebi uma doação e foi o que eu fiz com ele, mas agora já está com 2 meses. A Cleia, ela veio representando alguns pacientes, né? Porque são vários pacientes que se encontram nessa situação e ela veio aqui representando os colegas que ela conhece que também têm a doença. Pelo que a gente conseguiu levantar, já faz mais de 2 meses que esse remédio está em falta na rede pública de saúde e os pacientes estão sem saber realmente o que fazer, né? Porque os sintomas são muitos, né, Cleia? Isso. Como você falou, são dores que impedem de ter uma vida normal. E a gente quer fazer aqui um apelo, né, para a saúde pública que organize esse processo do medicamento, que volte o medicamento, porque é necessário para essas pessoas, né? Cleia, se teve algo que eu não lhe perguntei que você quer falar, tá? Pode se sentir à vontade. Bom, o que eu quero falar é porque, assim, a maioria das pessoas que têm lúpus, elas trabalham fora, né? Porque a gente quer ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, né? Eu principalmente trabalho numa farmácia de manipulação, em pé, né? Então, com o medicamento, ele me ajuda, né? E eu creio que ajuda outras pessoas também, né? Porque eu sinto bastante dores no joelho. E eu acho que se as autoridades olharem para o nosso lado, eles vão ver que a gente realmente necessita e que a gente ficar sem tomar pode levar até a morte, né? Eu creio que é uma coisa que a gente realmente necessita e precisa dele. Obrigada, Cleia, pela sua participação. Nossa equipe entrou em contato com a CESACRE, que nos informou que a medicação está prevista para chegar na segunda quinzena do mês de novembro. Iremos ficar no aguardo e acompanhando este caso. Rio Branco tem 22 municípios, cada um com sua peculiaridade. E entre eles está Porto Acre, um município que deveria ser tratado com zelo que seu passado merece. Estamos na estrada que nos leva ao município de Porto Acre, berço da Revolução Acreana. Quer saber mais sobre essa história? Então vem com a gente. Nesse momento, estamos passando aqui no balneário Ilha do Sol. Em nosso caminho, encontramos algumas particularidades. Na rodovia, não tem acostamento. A parada de ônibus é improvisada. Os moradores que fizeram. Numa chuva, provavelmente vai se molhar. Aqui, a gente não vê a ação do poder público. Os alunos esperam o ônibus embaixo dessa casinha. Nesse nosso trajeto, encontramos a primeira placa de sinalização, onde identificamos que direciona para a Vila do V
para a Vila do Incra e a Vila Tocantins, bem na rotatória da entrada da Vila do Incra. Chegando na Vila do Incra, tivemos uma excelente surpresa. O comércio está bem cuidado e as ruas também. Acabamos de chegar na Vila do V, porém nosso destino final é Porto Acre. Estamos aqui na Rua do Cedro, na Vila do V, atendendo a reivindicações de moradores e viemos aqui gravar, pedir para que eles falassem o sentimento deles nesse momento. Porque minha filha já mora aqui uns 8 anos e o prefeito já tem 6 anos que está no mandato. Até hoje não veio fazer uma coisa. Então nós estamos fazendo a reivindicação para ver se eles vêm dar um na terra, fazer alguma coisa aí de bom para eles, né? Porque é muito complicado, pai. Não passa aqui, não passa um carro baixo desse aqui não passa. Aqui, ó. E tem 6 anos que ninguém conserta, né, senhor? O senhor é morador, quem mora aqui é minha filha. Atenção poder público, dá atenção para os moradores e vem atender as reivindicações deles. O senhor José Efigênio está reivindicando isso. Então, dá uma forcinha para eles, tá bom? E o senhor, meu irmão, o que tem a dizer com relação a essa dificuldade que vocês têm bem na frente da casa de vocês? Rapaz, tem que falar, dizer que nem o senhor Zé falou aí, jogar o barro aí não vai resolver não, seu Zé. Porque, na verdade, aqui é uma boeira aqui, né? Aí se aterrar aqui, botar barro aqui, aí alaga tudo aqui, ó. A água vem lá de cima, tudo pra cá. A boeira quebrou. Pra cá, vem tudo pra cá. Aí quebrou a boeira, tá com 2 anos que eu mandei recado pra ele, disse que a máquina tava pro Tocantins. Aí quando vier de lá, ia mandar vir aqui, ele nunca veio. Há quantos anos você mora aqui? Ela tá com 12 anos. É isso que acontece. O morador fica há 12 anos no mesmo local, paga todos os impostos e não tem as benfeitorias adequadas na sua rua. Chegamos em Porto Acre, uma cidade com 14.880 habitantes, segundo o último censo. Uma cidade ainda com características interioranas, onde todos se conhecem e preservam a boa vizinhança. Estamos nesse momento com o professor Adalberto Martins, cearense de natureza. Professor, quais os fatos aconteceram mais importantes nessa época? Como era esse lugar? E qual progresso tinha? E que indústrias foram instaladas aqui? A grande briga era pela borracha. Nós estamos falando de Bom Destino, que está ali muito próximo, ali em cima, 2 horas de barco. Nós estamos falando do Maitá, que está acima do Bom Destino, mais 2 horas. E nós estamos falando do Andirá. Eram esses 3 grandes seringais, à beira do Rio Acre, os maiores produtores de borracha do Brasil na época. Então, era um pedaço de chão muito cobiçado. Por isso que houve essas insurreições, até chegar à Revolução, cujo término foi aqui mesmo em Porto Acre, lá nos anos de 1902.
E você perguntou se tinha algumas indústrias. Nesse passado, talvez ainda não. Mas depois disso, houve aqui uma pequena indústria de cachaça, pequena mastinha, uma pequena indústria de pão. E, assim, as coisas mais importantes, por exemplo, Galvez teve o cuidado de fazer o seu palácio. Ainda hoje, todos os governos têm vontade de refazer o Palácio de Galvez aqui em Porto Acre. Ele criou aqui em Porto Acre, decretou aqui em Porto Acre, sendo a capital do Estado independente, que ele criou, durou quase um ano, que eu falei agora há pouco. Ele criou o primeiro jornal do Acre, o jornal Eu Acre. Nós estamos aqui mais ou menos a 200 metros de distância do jornal Eu Acre. Ele criou a mesa de renda, que corresponde hoje ou o Ministério da Fazenda ou a Receita. Ou a Receita. Era lá que fazia a arrecadação para poder o país ter dinheiro para poder trabalhar. E o Plácio de Castro findou ganhando a guerra aqui do Coronel Rosendo Rojas. Ele primeiramente cercou aqui as 222 hectares que compunham a cidadezinha na época. E matou assim, matou na sede, foi ali cansando na sede, na fome, o pessoal foram sentindo fome, sentiram sede e tinham que sair. Iam saindo e recebendo na bala. Iam saindo em busca da água, iam saindo em busca de comida e ele ia recebendo na bala. Até que no dia 24 de janeiro de 1903, aqui mais ou menos a 200 metros onde nós estamos, o Coronel Rosendo Rojas resolveu levantar a bandeira branca, se dando como vencido. Plácio de Castro foi até ele, muito educado, cujas palavras eu não me lembro agora, mas as palavras assim, de um comandante, não assim, aquele comandante se achava vitorioso, mas ele tratou muito bem o Coronel Rosendo Rojas, e o Coronel Rosendo Rojas tratou o Plácio de Castro muito bem, e depois, lá pelas tantas, do mesmo ano ainda, lá em 17 de novembro do mesmo ano, assinaram na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, esse tratado. Agora vai ficar para o Acre. E nós, bolesianos, vamos ganhar o quê? Nós vamos ganhar a estrada de ferro Madeira Mamoré, cuja outra, antes da Amazônia, a Globo mostrou, Madre Maria, né? Lembra? Maria, sim, sim. Tratava exatamente disso, da construção da estrada ferro Madeira Mamoré, que o Brasil não conseguiu fazer nem a metade. E depois pagar 2 milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro forte da época, que também não pagou. Professor, estamos aqui no caminho para Rio Branco e como é que está a parte de conservação dessas peças históricas, tanto no museu quanto na sala? O poder público tem olhado muito pouco, tanto para a sala memória aqui e principalmente para o Nordestino. O Nordestino foi feito uma estrutura infinitamente, milhões de vezes mais do que foi feito que a sala memória. Mas eles tiveram elitizou o Nordestino. Se nós temos uma comunidade pobre e ela vai uma coisa assim para a classe mais alta, não deu certo em função disso. De mais uma edição do programa Por Dentro do Acre. Para rever este e outros programas, acesse nosso portal oriobranco.net e lembrando da nossa reprise na quinta-feira às 9 da manhã. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.